Abra o seu coração, não deixe que nada venha tirá-lo do foco do que Deus quer falar contigo. Esse mês nós colocamos pela manhã e trazemos mensagens sobre família, amém? Então domingo passado eu preguei sobre família, hoje também quero pregar sobre família. Essa mensagem eu preguei há alguns anos atrás e é uma mensagem que eu tenho muito forte no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. É sempre um desafio pregar sobre isso, porque pregar sobre família sempre é um desafio, queridos, porque não tem como você não se inserir na mensagem. Não tem como você se enxergar na mensagem. Não tem como você enxergar os seus erros e suas falhas na mensagem. Então, pregar sobre família é sempre um desafio para todo pregador, porque é algo que é peculiar em sua vida. E se somos falhos nesta área, todas as demais decorrem também de falhas, são afetadas por essa família. Então, família é a célula máter da sociedade, a célula que vai nos orientar, por isso que tão atacada desde os primeiros dias da criação da humanidade até os dias de hoje. Família está e sempre será atacada em nosso meio. Então, termos oportunidade para pregar sobre família é de suma importância, porque a primeira igreja é onde nos formamos, onde a nossa prole cresce, onde a nossa maior descendência, a nossa maior missão, nossa maior obra missionária é feita, porque entendo eu que o primeiro missionário, claro, são nossos filhos. Os primeiros missionários são nossos filhos, onde eles aprendem de nós, sugam de nós, positivamente como negativamente. Então, a responsabilidade, por isso que a Bíblia nos chama de mordomos, né? Nós somos despenseiros, mordomos, cuidamos daquilo que não é nosso. Nossos filhos não são nossos, nossos filhos Deus emprestou-os a nós, para que nós venhamos a devolvê-los da melhor forma possível. Então, filhos é herança do Senhor, amém? Então, se filhos são herança, nós temos um pai sobre tudo, né? Então, essa herança foi dada a mim, a você, pai, mãe, e nós temos que devolvê-los da melhor forma possível. Esse é o desafio do pai e da mãe. E somos espelhos, né, queridos? Então, nossas palavras sofrem muito impacto em nossos filhos, nossos exemplos muito mais arrastam nossos filhos. Então, eu costumo falar que em um púlpito, em qualquer área da sua vida, você como líder de alguma área, e todos nós somos líderes, amém? Todos nós somos líderes. Em determinada situação, sempre nós estaremos em uma posição de liderança. E para todo líder, e essa palavra é para todos nós que estamos aqui, existe uma palavra que desconstrói ou acaba com uma liderança. E essa palavra se chama credibilidade. Quando se perde credibilidade, a sua retórica, a sua fala pode ser perfeita, mas quando ela é corrompida a credibilidade, a sua fala perde força. Para quem ouve e para quem fala também. Para quem fala, talvez até mais, se ele tiver senso crítico. Mas se ele for hipócrita, ele não sente muito. Mas os que ouvem, com certeza, sabem que a credibilidade para um líder, para qualquer homem, qualquer mulher, ela é de suma importância. A nossa maior credibilidade está em Deus. Está em Deus, amém? Em Deus olhar para nós, nossas falhas, nossas dificuldades, mas nós sempre nos colocarmos humildes, dependentes e prontos a mudar, a ser transformado e a obedecer. Quando Deus encontra isso em nós, encontra um homem, uma mulher que procura ter credibilidade, amém? Credibilidade não é ausência de erros, de falhas, nada disso, queridos, amém? Mas é um homem, uma mulher procurando melhorar como dispenseiro nesta terra, amém? Então abra o seu coração, você jovem, você filho, você filha que está aqui também. O tema da mensagem é tal pai, tal filho. É a mensagem que eu quero já deixar essa pergunta como introdução, é o tema da mensagem, e eu quero desde já respondê-la, ou não. Quem ousa responder? Essa pergunta é muito difícil de ser respondida. Essa pergunta exige, talvez a psicologia diga algo, talvez a filosofia diga outro, talvez eu tenha minha opinião, mas certo é para nós que cremos que a Bíblia é a verdade liberta, o que importa é o que a Bíblia diz. Amém? E com base no que a Bíblia diz, vamos tentar responder tal pai, tal filho.
E quando eu digo isso, eu digo positivamente como negativamente. Será que aquele que teve pais péssimos, ele pode ser um filho bom? Será que aquele que teve pais maravilhosos podem se tornar filhos desviados, filhos que não queiram seguir os preceitos e doutrinas que os pais passaram? Como nós iremos ver isso, queridos? Abram as vossas Bíblias em um texto para abertura desta temática, queridos. Um texto que se encontra em Provérbios capítulo 22, versículo de número 6. Livro do proverbista, Provérbios capítulo 22, versículo 6. Logo depois de Salmos. Se você achou, por gentileza, coloque-se de pé. Texto muito conhecido, Provérbios 22, versículo de número 6. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Oremos. Deus amado, nós queremos te exaltar, te elogiar, meu Pai, bendizê-lo, porque tu és a nossa referência paterna. Deus, aprendemos contigo que paternidade é segurança, paternidade, meu Pai, é pertencimento, segurança, meu Pai, em todos os aspectos das nossas vidas. Obrigado porque o nosso norte de paternidade está em Ti, Pai, e nós queremos exaltá-lo nesta manhã, porque Tu és o nosso Pai, e certamente Tu és aquele que cuida de nós. Deus, e ao mesmo tempo requer de nós deveres, obediências, responsabilidades são dadas, Senhor. Assim também nós nos reportamos aos nossos pais aqui na terra, aos nossos filhos, assim como os filhos devem honrar pai e mãe, seus pais também devem honrar seus filhos. Senhor, que abençoa famílias nesta manhã. Deus, fala com cada um que aqui está, cada pai, cada mãe, independentemente da educação que sofreram, que tiveram, independentemente do conceito de certo e errado. Deus, o certo é que estamos todos aqui prontos, Senhor, a melhorarmos em Ti. Estamos todos prontos a aprendermos em Ti e não desistimos dos nossos filhos. Deus, se há uma palavra que não pode sair dos nossos corações, não desistimos dos nossos filhos e não desistimos dos nossos pais. Da mesma forma, Deus, eu não conheço nenhuma família que seja totalmente funcional. Todas as famílias são disfuncionais, Senhor. Todas as famílias têm seus problemas, suas dificuldades, cada um num grau maior ou menor, mas todas as famílias carecem da Tua graça, assim como todos nós carecemos da Tua graça, da Tua glória, Senhor. Então fala conosco, nos ensina nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Tal pai, tal filho. Provérbios 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Queridos, é interessante esse texto, porque ele começa assim: ensina a criança o caminho que deve andar, é isso? Não, né? Ensina a criança no caminho, né? É uma contração aí, né? Em mazô, né? Então dá no, ou seja, não é ensina a criança o caminho, porque ensinar a criança o caminho é muito fácil, eu diria, é mais tranquilo, né? Mas ensina a criança no caminho, eu tenho que estar junto. É aquele ensino compartilhado, é aquele ensino vivido, aquele ensino não apenas falado, mas vivido, presenciado, compartilhado com os pais. Então, ensinar o caminho é muito vago, é distante, não tem reciprocidade, mas ensinar no caminho é andando e conversando. Andando e ensinando, ele olhando, ela olhando, vendo e aprendendo. Então, sobre os aspectos práticos da vida mesmo. Queridos, são tantas coisas que às vezes nós eximimos nossos filhos de participarem, que isso gera consequências mais tarde. Mas eu preciso ensinar meu filho no caminho. Amém? E nós sabemos que é o caminho, a verdade e a vida, amém? O caminho, a verdade e a vida se chama Jesus Cristo de Nazaré, João 14,6, amém? Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. Então, no caminho com Cristo, eu ensino meu filho. Amém, meus amados? Então, traga-o para perto, não deixe-o longe, traga-o à casa de Deus, que ele possa vivenciar assuntos espirituais contigo, que ele possa vivenciar momentos de comunhão com Deus contigo. E nós sabemos que tudo isso é um desafio nos dias de hoje, queridos, com tantas tarefas, com tantos afazeres, mas é uma declaração peremptória, se assim eu posso falar, de Deus para nós. Ensina a criança no caminho em que deve andar.
Amém, meus amados? Temos esse compromisso como pais, amém? Nessa terra. Então vamos ensiná-los no caminho. Não é apenas o caminho, mas é andando e vivenciando todo o tempo com Deus, com os nossos filhos, que eles possam olhar e que isso seja produtivo, né, queridos? Porque, infelizmente, alguns ensinos no caminho não corroboram com o verdadeiro ensino. E a criança vai ser ensinada, de forma correta ou não, mas ela vai absorver esse ensinamento. Mas eu quero convocar e quero orar, e eu sei que Deus tem homens e mulheres de Deus nesse lugar, de nós ensinarmos nossos filhos no caminho, e não delegue, amém? Não terceirize seus filhos, não terceirize a educação religiosa e espiritual da palavra dos seus filhos. Quem educa nossos filhos não é a igreja, não é a escola, é o pai e a mãe, amém? A igreja é um plus, e glória a Deus pelo plus, amém? Mas é um plus, é apenas um adendo ao que é mais importante, que eu ensino em casa, no lar, no dia a dia, nas experiências individuais que seus filhos estão observando, são grandes observadores, amém? Então, quando eu leio esse texto, eu termino respondendo sim. Tal pai, tal filho, eu começo respondendo sim. É uma resposta ainda precoce, ok, queridos? Porque quando nós lemos a Bíblia, eu não posso pegar um versículo isolado e tirar um entendimento para ele. Existe algo chamado dentro da interpretação, dentro da hermenêutica, a teologia sistemática. O próprio sistema te ajuda. A própria Bíblia te ensina. A própria Bíblia, no contexto, no sistema dela, vai dar a resposta para isso. Então, quando eu leio esse texto, a priori, eu diria sim. Ensina a criança no caminho que vai andar, ela não vai se desviar. Mas tem outros contextos na Bíblia, e um dos princípios que Deus mais respeita em toda a Bíblia se chama livre-arbítrio. Livre decisão. Decisão plena para tomar a sua decisão, o seu querer, para decidir sobre a sua vida. Sobre esse princípio, queridos, Deus não toca. Então você ensina no caminho, mas a decisão, ela sempre será pessoal. Não existe filho de peixe, peixinho é. Não existe filho de crente, crente é. Nasci em berço evangélico, parabéns, glória a Deus, uma bênção isso. Não tive essa oportunidade, mas a decisão sempre será minha, particular. Você não é salvo pelos seus pais, você não é salvo porque você vem à igreja, você é salvo porque você tomou uma decisão singular, única, sobre a sua vida, e você decidiu por Jesus Cristo na sua vida. Não importa a idade, mas importa a decisão que você vai tomar, e quanto a isso, Deus apenas influencia, como todos nós somos influenciados por tantas coisas, mas Deus influencia a minha decisão, mas quem a decide sou eu, você, cada um de nós. Então, sobre isso, eu continuo ainda com a resposta sim primeira, mas eu vou caminhar com os irmãos. Dê um pulinho mais ainda no versículo, vai para o versículo 15, do 22 ainda de Provérbios, diz assim: a estultícia ou desobediência está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Queridos, não existe educação sem disciplina. Não existe educação sem disciplina. Ah, pastor, mas com vara. Era o contexto da época, queridos. Nós estamos falando de pastores aqui, né? Estou falando de homens do campo, homens que usavam os seus elementos de trabalho para falar uma analogia ao cuidado familiar. Então a vara aqui, na minha época, era aquela chinela havaiana que ficava voando lá em casa, voava para tudo quanto é lado, não doía nada. Minha mãe, meu Deus, coitada da minha mãe. Mas quando chegava meu pai, queridos, meu Deus, misericórdia, meu pai, só o barulho da chave, já está todo mundo correndo para o quarto, todo mundo se escondendo, todo mundo se escondendo. E não adiantava se esconder. E aí, eu vou dormir mais cedo, não estou cansado, estou mal. Meu pai jantava, tranquilão. E eu, já dormindo, chegava de estar só tapinha nas costas. Levanta, vamos conversar. Acabou o dia, acabou a noite, ele já está passando mal. Meu Deus. Mas, queridos, não sou traumatizado. Estou tranquilo quanto a isso, tá bom? Claro, tudo com muita decência, com muita razoabilidade. A gente sabe dos absurdos que existem, e quanto a isso tem que denunciar mesmo, né? Então, obviamente, os absurdos a gente leva para a área criminal, amém? Criminal, quanto a isso, independentemente de quem seja pai, seja mãe, qualquer área, amém?
qualquer status sobre a criança. Mas eu estou falando da normalidade, amém, queridos? Estou falando daquele chinelinho havaiana, estou chamando de normalidade. Mas, queridos, a disciplina não pode ser afastada, porque a Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. A criança já nasce desejosa a desobedecer os pais. Ela já nasce em rebeldia. E o que vai endireitá-la é a disciplina. É o ensino no caminho, ou seja, o ensinar no caminho tem disciplina. Tem disciplina. Então, se você não disciplinar, queridos, você não vai exercer o que Deus tem para a sua vida. Pula para o capítulo 29 de Provérbios também. Provérbios 29, versículo de número 15. Novamente, a vara e a disciplina são sabedoria. Ou melhor, a vara e a sabedoria dão marcas no corpo, não. A vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua... Mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Olha, quem pagou o preço aqui foi a mãe, né? Coitada. O pai ficou de lado, né? Mas, obviamente, que o pai também, né, queridos? Todos são envergonhados. Então, quantas vergonhas um filho não faz, às vezes, o pai passar. Então, a vara e a disciplina dão sabedoria. Então, a disciplina que você dá para o seu filho, você está formando discípulo. Você está dando sabedoria para ele quando você o disciplina. Amém? Então, eu termino esse primeiro tópico aqui, queridos. Quando eu leio essa passagem baseada em ensina a criança no caminho que deve andar, eu termino com um possível sim. Tal pai, tal filha, por que não? Né? Mas aí vamos caminhar um pouquinho mais, e eu quero entrar numa família, queridos, uma família que os irmãos devem conhecer também, é uma família que o foco nessa temática é muito forte, um pai que falhou demais com seu filho, falamos da mãe aqui, mas eu vou falar de um pai que falhou demais com seus dois filhos. Abram as vossas Bíblias no livro de Samuel, primeiro Samuel, volte um pouquinho aí na sua Bíblia. Olha o Heitor aí. 1 Samuel, capítulo de número 2. 1 Samuel, capítulo número 2, versículo de número 12. Eu vou falar sobre Eli. Eu quero falar sobre o sacerdote Eli. Eli tinha dois filhos, queridos, Ofni e Finéias. Dois filhos que eram sacerdotes, também exerciam em Siló, o tabernáculo ficava em Siló, e o sacerdócio era exercido. Os irmãos vão entender, vão se lembrar do episódio de Eucana. Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos e Ana era estéril. E Eucana sempre ia todo ano a Siló, no tabernáculo, oferecer holocaustos pelos seus filhos, pelas suas esposas, e Ana era estéril. E a Ana vai até o sacerdote Eli. Eli a vê chorando, entende que ela estava embriagada, os irmãos conhecem a história, mas ela, na verdade, ela estava derramando o espírito dela ali em oração, porque ela queria um filho, ela ansiava por um filho. E o sacerdote Eli, vendo aquilo, Deus o usa a partir daquele momento todo ali, e é profetizado que ela teria um filho. E ela declara que ele ia devolver o filho foi Samuel. Ana tem um filho. Na verdade, Ana depois teve mais 5 filhos, mas o filho da promessa, ela era estéril, nasce esse homem chamado Samuel. Samuel nasce. Então, queridos, Ana estéril, ela vai até Eli, que era o sacerdote, e ele é que exercia todo o ministério sacerdotal naquela época, junto com seus filhos, Ofni e Finéias. Eu quero falar agora, nesse momento, sobre Eli, o sacerdote, e seus 2 filhos. Queridos, eu estou falando de um homem que, no mínimo, tinha um conhecimento profundo da palavra. Um homem da tribo de Levi, um homem que conhecia a palavra, um homem que ministrava o sacerdócio, um homem que estava no tabernáculo, oferecendo todos os holocaustos que ali eram feitos. E tinha 2 filhos. Os filhos de Eli eram Ofni e Finéias. Eram sacerdotes também. Eu estou falando de 2 sacerdotes. 3, né? Pai e os 2 filhos. Mas olha o que diz o capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial, queridos, é sem valor, imprestável, inútil. É uma forma pejorativa de falar de quem além de cultuar deuses estranhos, mas eram pessoas inúteis, pessoas imprestáveis, pessoas sem valor. Isso quer dizer o nome Belial no hebraico.
imprestável, sem valor. Era filho daquele que era imprestável. Quem é imprestável? Pode falar qualquer nome, diabo, Beelzebu, sei lá o que for. Mas o certo é que eles serviam a outros deuses. E a sua vida, o pior, queridos, que diz, e não se importavam com o Senhor. Como 2 filhos que nasceram aos pés de um sacerdote, Eli, agora nem se importavam com o Senhor. O que leva 2 filhos a desconsiderar, presta atenção, exerciam o ofício, estavam na igreja, estavam oferecendo holocausto, estavam numa função, tinha o estereótipo perfeito, tinha a imagem, a priori até aqui, depois você vai ver que essa imagem é corrompida, mas estavam ali exercendo ofício. Quem olha e quem vê, poxa, filho de pastor, filho de missionário, filho de diácono, filho de sacerdote. Queridos, todos nós somos sacerdotes hoje, amém? Nós somos sacerdote santo. Você é sacerdote do teu lar. Teus filhos são filhos de sacerdote, porque você é um sacerdote. Seus filhos são sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes, amém? Não precisamos mais de um sumo sacerdote para se achegar a Deus. Nós nos achegamos a Deus. Amém, queridos? Mas não se importar com o Senhor é ou não é muito forte, queridos? Há ou não há algo grave nessa casa? Ou não? É a pergunta, né? Tá o pai, tá o filho? Porque não se importar com o Senhor, queridos, é algo que... Eu não sei o que é pior, se você é contrário ou você é a favor de algo. Pior coisa é não se importar. Pior coisa é... Qual o sinônimo que eu posso dar de não se importar? Pior coisa é você... Indiferença. Indiferença é a pior coisa que tem, queridos. Imagina um relacionamento, uma pessoa que é indiferente com você. Olha, é melhor briga logo, pô. Indiferença, queridos. Esses filhos eram indiferentes com o Senhor. Eles estavam apenas operando, fazendo ofício ali. Filhos de sacerdotes. Versículo 13, continua, queridos. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali em Siló, onde estava o tabernáculo. Também, antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava. Para aqui, queridos. Qual era o costume daquela época? Tinha várias formas de holocausto, queridos. Várias formas de você oferecer uma oferta. Mas, de regra, no todo, sempre era assim. Sangue e gordura do animal é para Deus. Ninguém come. O peito e o ombro também separava tudo isso. Isso é Antigo Testamento também, queridos. Tem nada a ver com o Novo Testamento hoje. Amém? Em nome de Jesus, tá bom? Isso tudo foi cancelado, não existe mais sacrifício de animais, amém? Nosso Jesus é nosso Cordeiro Pascual, ele já morreu por nós, amém? Glória a Deus. Mas no Antigo Testamento era assim, então gordura, sangue, peito, ombro, isso era separado para Deus. O que restar era do próprio pessoa que ofertou, que trouxe lá o animal, ela tinha direito a pegar aquela parte, tá bom? Mas o que os sacerdotes, inclusive Ofni e Finéias, e o seu moço, ele metia o garfo lá na caldeira e pegava o que vinha. Ele nem sabia se tem parte para Deus, se tem parte que é do ofertante. Eu quero pegar tudo para mim. E ele metia o garfo e pegava todas as partes do animal que estava ali, sendo queimada no holocausto. E pegava tudo para ele. O que vier, veio. Se veio peito, não importa se é de Deus. Se veio gordura, não importa se é de Deus. Eu quero para mim. E o pior é o que diz versículo 13, olha. 15, perdão. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, o ofertante, né? Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Aí o versículo 16. Olha que 16. Se o ofertante lhe respondia, porque ele tinha direito de responder isso, porque ele viu alguma coisa errada. Vou repetir, versículo 16. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura, porque é o certo, né? E depois tomarás quando quiseres. Então ele dizia, o sacerdote, não, porém hás de me dar agora, senão tomarei à força. Olha só, olha a autoridade, a arbitrariedade, olha como ele fala, se não me der a força. Ou seja, o ofertante sabia mais, não sabia mais, mas ele sabia da mesma forma qual era a lei. Olha, primeiro, a gordura, que é para Deus.
Não, me dá logo tudo, senão eu vou tomar força. Então, queridos, a que ponto chegavam Ofni e Finéias e o seu moço que trabalhava ali com ele? O que leva dois filhos a serem tão despreocupados com as coisas de Deus? O que leva, queridos, nós chegarmos à casa de Deus e tão despreocupados também com as coisas de Deus? O que nos leva a chegar na igreja e apenas bater um ponto? Por desencargo de consciência ou por eu estar aqui, carece em mim, carece do meu entendimento e da minha motivação, queridos. Tem que ser muito mais, e eu oro por isso, queridos, que possamos vencer essas batalhas da vida, amém? Porque somos seres humanos, é claro, é óbvio que existem várias setas do diabo que tentam atacar nossa mente, para que venhamos a cansar, acharmos que estamos desmotivados, vou para a igreja, mas se a nossa motivação não for Cristo, nós não viremos, não estaremos aqui. E quando eu olho para esses dois homens, cara, o descaso e a total falta de importância que eles estavam tendo ali, queridos, que caiu no automático. Sabe quando cai no automático? Você está no teu trabalho, você faz aquele trabalho, já que você nem precisa saber do conteúdo. Pior coisa quando acontece isso com cada um de nós é em Deus. Vim na igreja, o que foi pregado? Nem sei. Mas o que aconteceu lá? Quem estava? Não sei. E você foi, chegou, voltou e parece que nada aconteceu. Versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor. Para aqui, queridos. Tem pecado maior que o outro. Não existe pecadinho. Existe pegadinho, existe pecadão. O mesmo pecado de Pilatos. Mesmo pecado de Pilatos. Esse não, tá bom? Tem semelhanças. Eu estou falando no sentido de Deus ter dado também dimensões de grande e de pequeno. O que é grande e pequeno? Não sei. Mas saiba que tem grande e tem pecado. Pequeno sim. Isso tudo é pecado, queridos. Tudo te afasta de Deus, tenha certeza disso. Amém? Mas consequências maiores virão do teu erro em relação a outros. E também tem mensuração também. Grande. A Bíblia continua. Era, pois, muito grande o pecado de total descaso com Deus. Qual é o pecado de Ofni e Finéias? Descaso com Deus. Mas a pergunta e a pregação não é essa. A pergunta é, tal pai, tal filho? Foi culpa dos pais? Ofni e Finéias se tornarem tão indiferentes a Deus? Será que a minha postura como pai, como mãe, pode fazer com que meus filhos se tornem indiferentes a Deus? E o texto continua, queridos. Dê um pulo agora para o versículo. Primeiro, deixa eu dar uma parada aqui, queridos. Quando eu li esse texto aqui, a minha resposta é agora não. Tal pai, tal filho, até aqui, para mim a resposta é não. Porque eu tenho um pai que é um sacerdote até aqui. Eu tenho um pai que até aqui onde eu li, está demonstrando uma postura ilibada. Então até aqui para mim, não, os filhos tomaram a decisão, para mim não, tal pai, tal filho não. Mas vamos continuar a Bíblia. Versículo 22. Versículo de número 22, diz: Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Espera aí, então o pai ouvia tudo? O pai estava ciente de tudo que estava ocorrendo? Então ele sabia da postura de seus filhos, que não era apenas um descaso de não se importar com Deus, mas eles estavam literalmente tendo relações sexuais com mulheres na porta do templo. Quem chega num grau de pecado assim, queridos, é porque realmente está desconsiderando tudo, até o pai. Mas a questão é, por que desconsiderar até o pai? O pai ouvia tudo, o pai sabia tudo, o pai acompanhou tudo que estava acontecendo, o pai não interviu, o pai não disciplinou, o pai não trouxe para perto, o pai não te retirou-os do ofício, o pai nos colocou sentados, o pai nos exortava, até exortar, nós vamos ver aqui. Mas continuemos, versículo 23.
E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Ó, pai, parece até que está conversando no mesmo nível. Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Já estava na boca do povo. E ele: por que vocês fazem isso? Parece até os pais Nutelas de hoje. Não é? Por que você faz isso? E já estava na boca de todo mundo sabendo. Ele sabia, o povo sabia. Queridos, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Oséias 4 diz isso, né? E a falta de conhecimento leva o povo à ignorância, sim. Mas o pior de tudo, queridos, é o pecado que já estava disseminado no povo inteiro. Se Ofni, Finés e Eli agem da mesma forma, caiu a casa. Falar o quê? Mas Eli novamente, versículo de número 23, disse-lhes: por que fazer estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do... Fama, queridos. Status. Imagem. Preocupado com a imagem dos filhos, em vez de se preocupar com o pecado deles. A fama, meu Deus, misericórdia. Você está preocupado com o que vão achar de você? Se arrepende, pede perdão, muda a tua casa, a tua família, corrige seus filhos. Ah, mas o que vão falar na escola? Corrige-os. Não importa. Amém? Tem que agir o mais rápido possível. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Versículo 25. Pecando o homem contra o Senhor, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Um grande teólogo ali, né? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria... Os queridos, forte, né? O Senhor os queria... O Senhor os queria... Queridos, Deus não mata ninguém. Tá? Cada um perece pelos seus próprios pecados, não arrependidos. Amém? Tenha certeza disso. Amém? Deus ama todos nós. Mas se você não se arrepender dos seus pecados, seja no último dia ou qualquer situação da vida, nós iremos partir sem Ele. Então, o homem que se afasta de Deus, o homem que não quer buscar Deus, era Ofni e Finés que não queriam buscar Deus. Lembra de Ananias e Safira que morrem no Novo Testamento? Porque mentiram contra Deus? Porque sempre Deus vai estar errado. Você não olha o ser humano também, que ele escolheu, decidiu não seguir a Deus? E que naquele momento ali, nesse boom todo de situações, eu começo a entender agora que a resposta é sim. Tal pai, tal filho. Porque o pai era assim. O pai ouviu e deu uma bronca. Aquela broncazinha para dizer que não fez nada. Mas os filhos continuaram, os filhos continuaram fazendo tudo o que faziam. Continuavam no ofício de sacerdote, não foram deslocados, não foram tirados. Continuaram, e a única coisa que ele falou foi: por que vocês fazem isso? Por que estão fazendo essas coisas? Sabia da situação. Agora, ainda tem uma outra pergunta para nós respondermos: por que ele não agiu? É muita acomodação também. Por quê? O que leva esse pai a não intervir, impedir o andar do pecado de seus filhos? Bota para fora de casa. Enquanto estiver dentro da sua casa, do seu lar, queridos, tem que obedecer a voz de seu pai e sua mãe. Mas, queridos, o que me chama a atenção é, olha o que diz o versículo 27. Vamos para o 27. Pula. Então a minha resposta agora já é sim. Tal pai, tal filho, levando em consideração quem é Eli, já me chama a atenção. Versículo de 27. Queridos, deixa eu só fazer um parênteses. Não bota ninguém para fora de casa, não. Tá bom? Lute pelo seu filho dentro de casa sempre. Isso foi só uma força de expressão minha, tá bom? Perdão. Lute pelo seu filho sempre, independente de qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Pode ser o grau mais absurdo que você possa imaginar. Tenha teu filho dentro de casa. Lute com ele dentro de casa. Chore com ele dentro de casa. Pode não concordar com nada com ele. Deixe ele dentro de casa.
amém? Ame-o dentro de casa, sofra com ele, ore com ele, esteja com ele. Perdão, foi só uma força de expressão, amém? Jamais faria isso com meu filho. Amém, queridos? Versículo 27. Olha aqui de versículo 27. Veio um homem de Deus, apareceu um homem de Deus, veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu escolhi Eli, né, dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote. Imagina, eu fico imaginando aqui esse homem de Deus já botando o dedo na cara de Eli, né? O profeta já com o dedo na cara de Eli. E eu vou ler o 28 novamente. Eu escolhi dentre todas as tribos para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. 29, presta atenção. Por quê pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? Presta atenção agora. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordaste das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Para aqui, queridos. E por que tu honras? Primeiro o profeta chega: olha, eu te chamei, cara, eu te constituí, eu te levantei para sacerdote, você foi chamado para o ofício mais honroso desta terra, te dei uma responsabilidade imensa. Tu é pai, você é mãe, você é filho, eu te constituí nesta casa como sacerdote. Mas a Bíblia diz: por que tu honras mais os seus filhos do que a mim? Olha o que Deus fala: estão honrando mais seus filhos do que a mim. Quando você não disciplina teu filho, você está dizendo que ele tem mais honra do que Deus. Quando você não corrige o seu filho, você está falando: eu honro mais o meu filho do que a Deus. E eu estou criando filhos rebeldes, que mais tarde não tem como reverter, ou melhor, é muito mais difícil reverter. Mas Deus declara: tu está me honrando mais, está me honrando menos do que seus filhos. Mas o finalzinho para mim é a resposta. Olha, e tu que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordastes das melhores ofertas. Para tu. Eli comia também do que o filho tirava. Ele sempre soube que o filho metia o garfão e ele comia das partes que eram do Senhor. Eli compartilhava em tudo que os filhos faziam. Eli era o mentor das ações do filho, seja diretamente ou indiretamente. Ao comer a comida que os filhos traziam, que eram comidas que eram do Senhor e não eram para ser comidas, e ele comia, ele estava chancelando para os seus filhos: façam porque eu faço também. E aí foi o que eu falei no início da pregação: credibilidade. Se o líder não tem credibilidade, queridos, todos os liderados vão se romper. Vão se romper. Não importa mais o que Eli falava, não importa mais o que Eli falava para parar de fazer isso, não importa, pai, você faz também. Eu te conheço, pai, eu te conheço, mãe, eu sei que você faz, eu te vejo no dia a dia. Vai cobrar isso de mim? Poxa, eu estou todo dia aqui em casa, eu vejo, eu ouço, eu sei. Então a credibilidade, quando é rompida, queridos, Eli não tinha mais credibilidade, porque ele fazia o que os filhos faziam. Ele era exemplo de casa. E aí, queridos, tal pai, tal filho? Sim. Estamos no sim. Acho que eu voltei para o sim. Não sei se eu já fui não, sim. Mas eu voltei agora para o sim. Não sei se eu já fui não, mas já estou sim aqui. Porque o pai era sim. E os filhos também faziam. E o pai não corrigia. E as coisas continuavam da mesma forma, queridos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém. Versículo 30. Portanto, dura tarefa, né, queridos? Ser pai e ser mãe, né? Dura tarefa. Mas Deus nos chamou para isso. Deus nos forja para isso. Portanto, diz o Senhor, versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Queridos, honra a Deus. Amém? Vale a pena honrar a Deus. Vale a pena honrar a Deus. E Deus vai te honrar. Amém?
E não há tempo perdido em nome de Jesus, amém? Todo tempo é tempo exato. Se Deus está falando contigo, comigo agora, é o tempo de nós voltarmos, melhorarmos e sermos pais melhores. Amém? Tenho certeza que Deus nos forja, nos prepara para isso, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pula para o capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 13. 1 Samuel 3, versículo 13. Todos acharam, amém? Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que bem conhecia, pela iniquidade que bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Olha o que Deus fala com Eli. Eli, olha, você bem conhecia o que estava acontecendo. Seus filhos estavam execráveis, seus filhos estavam deploráveis, seus filhos estavam fazendo tudo de errado, seus filhos estavam tendo relação com mulheres da porta da casa de Deus, seus filhos estavam roubando a oferta que era de Deus. Pastores que roubam, sacerdotes que vão prestar contas perante Deus. Olha, estão roubando, seus filhos roubaram, e você conhecia ele, sabia ele, e você não os repreendeu. E aqui entenda a repreensão, não há falada, né? Porque chegou até a falar, né, com o pai Nutella, né? Faz isso não. Mas não parou, não os parou, não os tirou do ofício. Permaneceu. Queridos, resposta, tal pai, tal filho. Até então, pai negligente, filhos totalmente negligentes também com as coisas de Deus. Totalmente negligentes. Então a resposta, eu tinha botado até não aqui, mas já mudei, virou sim. No esboço está não, agora na pregação virou sim. Mas queridos, porque o pai é assim, o filho se tornou. Eu estou até aqui, hein, então. Agora as consequências disso, querido, depois você lê em casa. Israel perde uma guerra estrondosa. O pecado e as consequências dele, talvez, queridos, não tenhamos a dimensão, porque ele alcança gerações. Alcança gerações. O que hoje parece tranquilo, dá para retornar, não tem problema não, não tem problema. Eu vou deixando, eu não identifico imediatamente, não corrijo imediatamente, vou empurrando com a barriga. Israel perde uma guerra para os filisteus, onde mais de 34 mil homens são mortos. Vocês terem ideia, queridos, nessa guerra com os filisteus, Ofni e Finéias são mortos, os filhos são mortos. Deus já tinha profetizado que morreriam. Falou ou não falou? Que morreriam. Morreram, foram para a guerra, morreram. Deus permitiu que o exército dos filisteus matasse Ofni e Finéias. Permitiu. Mas que Deus é esse? O mesmo que foi desonrado por Ofni e Finéias. O mesmo que foi desprezado por Ofni e Finéias. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. E eles vão para a fileira de batalha contra os filisteus, morrem. Queridos, eu coloco a minha vida em primeiro lugar e meus filhos. A minha oração é essa, meus irmãos, de cuidado e zelo e perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, enquanto pai, enquanto mãe. E aí eu falo pela Lu, né? Porque, queridos, o que eu não, jamais, tenho certeza que todo pai, toda mãe deseja aqui para o seu filho tudo que você não teve e muito mais. Tudo que você teve. Mas o mais precioso que nós podemos passar e doar para os nossos filhos é a nossa vida em Cristo. A maior bagagem, o maior legado que você vai deixar é a sua vida em Cristo. Eu quero deixar bens, queridos. Eu luto, trabalho para isso, eu suor do meu rosto. Eu quero conquistar. Se eu conseguir riqueza, eu quero conseguir riquezas. Eu quero prosperar nesta terra e luto para isso. Amém? Luto por isso. Mas o maior legado que eu vou deixar para meus filhos é Cristo. Cristo. Amém, mas assim, não valeu a pena, não teve sentido eu ter filhos. Deus escolheu a minha, a Luciana, para Mateus e Débora. Hoje é aniversário do meu filho lindo, 18 anos. Parabéns, Mateus, parabéns. Mas, queridos, o maior presente que eu quero que ele tenha de mim é meu pai, é um homem de Deus. Que ele sempre olha para mim e fala: meu pai é um homem de Deus. Meu pai é um homem de Deus. Nas nossas brigas de futebol, né? Tudo, mas. Corre, Mateus, jogando futebol. Corre, Mateus!
Ai, meu Deus do céu. Mas, queridos, Ofni e Finéias morreram. Tem filhos que estão vivos, mas mortos espiritualmente. Vem à casa de Deus, mas... E eu sei que também é um processo, não se preocupe com isso não. Traga seu filho, tá bom? Querendo ou não, traga seu filho. Chorando ou não, não traumatiza. Ah, mas o psicólogo falou que não pode ser... A criança não sabe nem de nada, gente. Traz teu filho, ponto final. Traz teu filho, joga água no rosto dele para acordar. Joga da cama assim, só empurrar que ele cai na cama. Ele cai da cama, não vai quebrar nada. Cai da cama direitinho, já sabe até como cai. Dá um rolamento ali com o Jefferson para aprender, já sabe como cai. Mas domingo de manhã, igreja, ponto final. Domingo de manhã, vai para a igreja, ponto final. Não tem conversa, não tem história, estou cansado. Segunda-feira vai estudar. Então vai acordar para a escola sim, vai para a igreja sim, cedinho, e vai chegar. Ah, mas depois ele vai pegar raiva. Pega nada, queridos, vai pegar raiva depois que não for. Aí com 18 anos, vamos para a igreja. Não vou não, pai. E é isso, não. 18 anos que ele vai para a igreja, 15 anos que ele vai para a igreja, 13 anos que ele vai para a igreja, não levou nunca. O que aconteceu? Só se você se converter agora, e tudo bem. Amém, meus amados? Mas Israel perdeu uma guerra, não perca a sua guerra. Amém. Família é guerra, queridos. Estamos em guerra. Os filisteus estão querendo tomar os nossos filhos. As ideologias estão querendo tomar os nossos filhos. Até os nossos preceitos mais fincados da palavra estão querendo ser tirados da Bíblia. Projetos de lei em congresso para mudar a Bíblia. Sei que tudo isso é inconstitucional, queridos, tá bom? Mas a gente tem que colocar isso em pauta. Ninguém está de bobeira, o inferno não está de bobeira. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Estão trabalhando mais do que os filhos da luz. Os filisteus estão em guerra contra a família. O povo aqui perdeu a guerra, lê depois do capítulo 4 e 5 todo, queridos, em casa. Aí quando perde a primeira batalha contra os filisteus, se não me engano foram 6.000 mortos no primeiro lote da batalha. Quando foi para outra parte da batalha, traz a arca que está em Siló. Aí vai lá, quem leva a arca? Quem está carregando a arca? Ofni e Finéias, meu Deus do céu. Meu Deus, fico imaginando aquele quadro, né? Chegando a arca, todo o povo, glória a Deus, a arca. Quem carrega é o Ofni e Finéias. Credibilidade zero, Eli zero. O que acontece, queridos? Até a arca é roubada. Mais 30.000 de Israel são mortos e perde a guerra. A arca que era a presença de Deus. Deus não corrobora com o pecado. Deus não vai agir na nossa família se nós não fizermos o que nós temos que fazer enquanto pais. Israel perde 34 mil homens mortos numa guerra, com a arca lá em presente. O povo achando que a presença da arca iria fazer o que eles tinham que fazer. O que você tem que fazer é você, querido. Sou eu, você, cada um de nós. Amém? Estarmos juntos dos nossos filhos, ensinando eles no caminho. Amém? Então, estou com a resposta sim, tal pai, tal filho. Vamos lá, pula agora para o capítulo... Amém. 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Versículo 18. Estou quase encerrando, queridos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 18. Lembre-se, eu falei no início da pregação. Assim como Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, mas também Ana teve um filho. Qual foi o filho de Ana? Samuel. O que Ana faz? Ela devolve Samuel para ficar sendo cuidado com Eli. Ou seja, Samuel nasceu e cresceu na casa de Eli. Ou seja, Samuel nasceu e cresceu ao lado de Ofni e Finéias. Ou seja, Samuel tinha tudo para ser igual Ofni e Finéias e Eli. Será que foi? 1 Samuel 2, versículo 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Pula para o versículo 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Samuel, só crescendo, queridos. Samuel vendo aquela prostituição dos irmãos, Ofni e Finéias, vendo seu pai pecando, e Samuel, comunhão com Deus direto. Comunhão direta. Aí pula para o capítulo 3. Capítulo 3, versículo de número 1. Capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Pula agora para o versículo de número 19.
Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Samuel, homem de Deus, cresceu num ambiente podre, mas homem de Deus, rompeu, queridos. Tal pai, tal filho, até então não, mudei de novo. Porque Samuel rompeu com isso, ele decidiu, eu não quero essa vida podre, eu sei qual é o certo. Apesar de ter crescido naquele ambiente, apesar de ter visto Eli podre e seus irmãos podres e execráveis, eu quero comunhão com Deus. Você pode decidir em qualquer momento da tua vida, em nome de Jesus. Não importa a educação que você teve, boa ou ruim, você decide sobre ela. Amém? Muda teu quadro, muda tua história, tenha certeza disso em nome de Jesus. Amém, meus amados? Eu gostaria muito de acabar a pregação aqui. Seria, na minha opinião, ideal, mas não é o ápice da pregação. Talvez não seja o ápice da retórica. Eu preferia terminar onde eu terminei. Mas dê um pulo no capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Queridos, lembre-se, né? Samuel teve filhos também. Você vê, pois Samuel foi um homem de Deus. Samuel rompeu com tudo. Mas Samuel teve filhos. E os filhos de Samuel? Capítulo 8, versículo 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Meu Deus. Meu Deus. Samuel era um homem de Deus. Seus filhos se corromperam. Tal pai, tal filho. Não, queridos. Decisão sempre será sua, particular. Que você decida a melhor decisão da tua vida por Cristo. Decida por Cristo na tua vida. Amém? Para que a tua geração também possa olhar para você e um dia decidir por Cristo também. Pastor, por que Samuel? É a pergunta que a gente sempre vai fazer, né, queridos? Por que seus filhos se tornaram assim? Se Samuel era um homem temente a Deus? A resposta é: não sei, queridos. Não sei. Eu sei que a decisão é individual, mas, poxa, a postura de homem de Deus tem que influenciar. A gente sabe que o homem é um ser influenciável. A gente sabe que o meio ele faz o homem em determinados aspectos. E o ambiente de uma família saudável, de um Samuel, meu Deus, porque seus dois filhos. Samuel era juiz, Samuel era sacerdote em alguns momentos, Samuel é profeta. Talvez esse homem acumulou muita coisa e esqueceu da sua casa. É conjectura minha, tá bom? Só conjectura minha. A Bíblia não diz nada disso. Mas eu vejo um acúmulo de funções exacerbado acúmulo de funções. Talvez tenhamos que parar um pouquinho e pensar nisso. Qual a atenção que eu estou dando para minha casa? Qual a atenção que eu estou dando para minha família? Que eu sei o contexto da nossa sociedade, da vida como é. Eu sei que seria muito fácil falar, né? Pare de trabalhar, cuide dos filhos. Eu sei que seria fácil dar um diagnóstico desse e uma sugestão dessa, mas a gente sabe que essa não é a situação. E sinceramente, nem tudo isso resolve. O que resolve é tempo de qualidade. O que resolve é o tempo pouco que você tem, seja o melhor tempo teu com os teus filhos. Faça desse tempo primordial da tua vida. Prestigie seus filhos, esteja com eles. Amém? E eu falo isso para mim também, queridos. A pregação é para mim também, para todos nós. Tá bom? Vamos priorizar nossa casa, nossa família. Quero ver meus filhos, quero meus filhos. Quero ter todos perto de mim. Eu e Luciana, graças a Deus, a gente compartilha a mesma visão. Quero todo mundo perto. Onde eu pego? Tem que ir lá do outro lado do mundo, eu pego o carro, eu vou lá, eu pego. Não tem problema não. Quem vai levar? Eu tô aqui. Se não tiver ninguém, eu levo. Ah, mas vai chegar... Eu não tô nem aí, gente. Eu quero estar perto. Eu quero estreitar todos os laços, com todos, amém? Porque nós queremos, desejamos isso. Então, cuidado com esse acúmulo de funções. Não tem nada mais importante que a tua família. A família é a primeira igreja, inclusive. Tenha sempre isso no teu coração.
E famílias fortes fazem uma igreja forte. Forte. Com esse desejo, com esse amor de união, queridos. Amém. Eu não vou me alongar muito mais, porque eu sei que não é muito pelo falar, mas eu quero só terminar com um texto bíblico, queridos. Romanos capítulo número 10. Abre lá, por favor. Poderia falar de cabeça, mas eu quero lê-lo. Romanos capítulo número 10. Romanos capítulo de número 10. Passagem tão conhecida, queridos, mas eu quero encerrar com ela, para que Deus renove as suas forças. Amém? Em nome de Jesus. Romanos capítulo 10, depois de Provérbios 22, onde a Bíblia nos ensina para ensinar a criança no caminho que deve andar, e no caminho é interagindo, é andando junto, é estando junto, é estando perto. Não existe paternidade à distância. Claro que estão... Repito, claro que existem contextos, amém? Nós sempre temos que analisar contexto a contexto, individualidade, mas esteja perto. Versículo 9, guarde-se no teu coração, você mais velho, menos velho, não importa. Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não existe declaração mais linda na Bíblia do que essa. Não existe declaração mais importante na história do homem, do ser humano, do que essa. Não existe decisão mais importante na vida do que o homem pode ter nessa terra do que essa. Declarar Jesus como Senhor da sua vida e tu serás salvo. Decisão individual. Individual. Ninguém interrompe, ninguém interage. É tua. Ninguém pode tirar esse direito. Você tem esse direito dado por Deus. Independente da onde o credo que você veio, da religião que você veio, independente do credo dos seus pais, você tem o direito de decidir pela opção de Jesus pela sua vida. Vamos colocar de pé, queridos. Não há opção maior, não há opção maior. Não há um Deus maior do que o nosso Deus, amém?